Pessoal, nossa aula dessa semana, o tema é as lógicas mercantis e o domínio europeu sobre os mares e o contraponto oriental, né? A parte 2, continuação da nossa aula da semana passada. A habilidade de caracterizar a ação dos europeus e suas lógicas mercantis visando o domínio do mundo atlântico. Então, retomando o que nós já vimos, né, anteriormente, mercantilismo foi um conjunto de práticas econômicas desenvolvidas entre o século XV e o final do século XVIII na Europa na Idade Moderna. Esse movimento originou um conjunto de medidas econômicas diversas de acordo com os estados, né? Caracterizando-se por uma forte intervenção do Estado na economia. Então, a gente viu que a influência do mercantilismo na colonização é exatamente essa busca por riquezas, né, por parte da metrópole, explorando a colônia em busca de cada vez mais riquezas. O comércio triangular, né, que nós vimos na semana passada, foi o nome atribuído às relações comerciais estabelecidas entre os três continentes, né, pelo que dá pra gente ver aí pelas setas, África, Europa e América, perdurando até o século XIX. Sua principal base foi o tráfico negreiro e funcionou por meio de trocas de produtos manufaturados como tecido, aguardente, joias e outros produtos por pessoas aprisionadas na África. A exploração das colônias baseou-se na exploração de pessoas africanas para exercerem força de trabalho nas monoculturas e na exploração de minérios. Então, a gente tem, né, a mão de obra africana indo para a América e da América saindo as riquezas exploradas, né, pela metrópole indo para a Europa. As rotas transsaarianas, ou seja, né, que aconteciam ali no deserto do Saara, na África, foram aquelas rotas comerciais traçadas desde o século VII a.C., né, então a gente está falando de muito tempo aí, pelos impérios africanos. Ligavam os diversos pontos de abastecimento no deserto do Saara. É relevante salientar que essas rotas proporcionavam as trocas comerciais, como ouro, matéria-prima, ferro, linho, algodão, entre outros, alimentos, escravos, cavalos, tecidos, cobre, pérolas e marfim, dentre outros tipos de produto. Então, a gente está vendo aí que mesmo muito antes da colonização, né, do início da colonização aqui na América, a gente já tem um forte comércio ali no deserto do Saara, na África, envolvendo inclusive já a escravidão, né? Então, a gente já tem um tráfico de escravos nessas rotas aí, desde o mundo antigo. E na tabela dá para a gente perceber, né, anualmente aí, né, ou melhor, por período, a quantidade de escravos, né, que estão envolvidos aí nesse tráfico. Então, um número bastante grande aí. A rota das especiarias, né, eram traçadas entre a Europa, África e Ásia e ocorriam desde a antiguidade greco-romana, que interligavam os diversos povos e impérios europeus e africanos na Ásia, né, a Ásia. Então, a gente viu essa ideia aí da rota das especiarias quando a gente começou a falar de colonização, né? Ainda quando Portugal buscava uma rota para as Índias e nesse processo todo acaba por colonizar o território brasileiro, né? Então, ó, o comércio entre Oriente, China e Índia remete-se a 200 anos antes de Cristo. Porém, no século XV, com a ascensão de uma burguesia mercantil e o fortalecimento dos estados nacionais centralizados na monarquia, inicia-se uma disputa entre os estados europeus, né? Então, os países europeus ali disputando para ver quem dominaria mais essa rota das especiarias até o Oriente. No caso da Itália, né, com os portos de Gênova e Veneza, dominavam o comércio de especiarias, pois comprava da China e da Índia e vendia por altos preços, a fim de angariar lucro. Isso forçou os portugueses a procurar novas rotas para alcançar as Índias, né? Então, quem dominava esse comércio aqui lá pelo mar Mediterrâneo era a Itália. Então, Portugal, se quisesse, né, também participar desse comércio, precisava encontrar um novo caminho que não passasse ali pelo Mediterrâneo, que era dominado pelos italianos, né? E esse novo caminho aí, né, a rota terrestre aqui em cima que era utilizada pelos italianos e aqui a rota marítima alternativa aí encontrada por Portugal, né? Então seria sair de Portugal lá, dar a volta no continente africano todo até chegar ali na parte oriental, tá? Então aí nesse processo aqui, né, de procurar essa rota alternativa, acaba-se por colonizar, né, encontrar e colonizar o território aí brasileiro.
O comércio de pessoas escravizadas intensifica-se a partir do século VII a.C., com a conquista árabe no norte da África. A partir do domínio dos portos africanos pelos árabes, houve um aumento da demanda de mão de obra, né? E isso vai perdurar aí até o fim da colonização, né? Aqui na América. O fortalecimento dos reinos africanos proporcionou a intensificação de captura e venda de pessoas escravizadas, ok?